Existem muitos tabus quando nós falamos sobre vida sexual. Cristãos têm medo de falar sobre sexo e por isso não desfrutam da totalidade daquilo que Deus tem. Você precisa de fato perder a vergonha, você precisa falar sobre sexo sem vergonha. Percebeu o duplo sentido aqui, o trocadilho? E eu quero te convidar, querido, para nessa manhã falar um pouquinho sobre a vida íntima do casal. Vamos crescer e avançar dentro de tudo aquilo que Deus tem para desfrutar de uma vida sobrenatural também dentro do sexo. Bom dia, que alegria, queridos, estar com vocês aqui. Vamos ver a primeira pessoa que entrou hoje, foi a Silene. Bom dia, Silene, Bia, saudade de vocês. Ana Paula, Priscila, né, a Simone, Rayane, a Adriana. Bom dia, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia com vocês, bom dia. Bom dia, vamos falar de sexo? Olha aí, hein? Fala pra vocês que eu até tô perdendo a vergonha, hein, de falar de sexo, hein? A gente tá falando tanto aqui essa semana. Bom dia, Érica, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo chegando aí. E aí, quem quer cafezinho, hein? Tô fazendo meu café aqui, hein, ó. Olha aqui, ó. Faço meu café direto na caneca, assim, ó. Quem faz café também na caneca aí? Você faz café na caneca assim? Bora lá, a Ana já manifestou generosidade. Gente, é muito importante. Vamos tentar hoje compartilhar aí com o maior número de pessoas. Isso que a gente falou hoje é muito importante. Uma vez a gente consegue chegar, né, a gente bater 50 ou 60 pessoas. Vamos clicar comigo aqui, ó. Clica no aviãozinho aqui embaixo. Já manda para o maior número de pessoas que você puder. E logo em seguida você já clica aqui e escreve generosidade. Para eu saber que você, né, de fato está participando. Gente, eu fico muito, mas muito triste todas as vezes que eu tenho que dar um aconselhamento ou eu ouço, né, de algum amigo meu, pastor, sobre a quantidade de problemas que as pessoas têm e elas não precisariam ter, né, dentro da família, envolvendo essa parte íntima, essa parte sexual. Infelizmente, gente, sexo tem se tornado um tabu para as pessoas dentro da igreja, mas tem se tornado algo cada vez mais falado e praticado pelas pessoas de fora da igreja. Não sei se você se lembra, mas, né, há um tempo atrás, alguns anos atrás, algumas coisas eram vistas como pecado dentro da igreja, né? Se a gente voltar aí 25, 30 anos atrás, as pessoas elas não deixavam ter bateria dentro da igreja, porque elas associavam, né, a bateria aos shows de rock e elas diziam, né, se bateria está no show de rock, logo bateria é do diabo, o ritmo é do diabo e a gente não pode ter, né? E por causa disso, né, a igreja acabou perdendo, né, muitas coisas, porque parou de falar sobre diversos assuntos, né? A igreja ela gosta de fazer isso, né? Os cristãos, infelizmente, muitos gostam de trazer algumas inverdades, né, e pregá-las como se fossem verdades absolutas, né, como a igreja preta ser do diabo, né, como a bateria, né, como a iluminação, né, tem gente que vira e fala assim, agora a igreja é preta com luz, virou boate, né, eu falo para você que a igreja ela é preta com luz e anda em santidade, né? Mais parecido com boate é a vida, né, do cara de ver prostituição, masturbação, pornografia, traição. É muito engraçado que normalmente aqueles que acusam são os que vivem a vida mais perversa e libertina, né? Jesus mostra muito isso com os fariseus, né? Eles falam, diante das pessoas vocês fazem isso, escravizam, trazem uma lei pesada, né, que nem vocês cumprem, né? Bora lá. Então bora lá a gente crescer, falar um pouquinho sobre vida íntima do casal hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre, de fato, o ato sexual do casal. Mas antes eu vou fazer aquele resuminho esperto para você que está chegando aqui. Deixa eu apreciar o meu café aqui um pouquinho. Quem quer café? Estão servido? Nossa, como eu gosto do cheiro do café, gente. Vocês não têm noção. O gosto eu gosto também, mas o cheiro eu gosto mais. Então bora lá. Gente, nós começamos a entender desde o início da semana a importância de aprender sobre esse assunto que muitas vezes foi demonizado pela igreja. Mas nós precisamos lembrar que 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos um ser em 3 dimensões. Repete comigo aí, diga, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Tem pessoas que vão para o extremo e querem espiritualizar tudo.
né? Eu vou até dar um exemplo aqui depois aqui, né? E as pessoas elas querem quase levitar e elas espiritualizam demais as coisas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode espiritualizar tudo, porque se você espiritualizar tudo, é bem possível que você entre no extremo de não cuidar da sua alma e não cuidar do seu corpo. Existem coisas que são espirituais, mas existem coisas que são naturais. Você é um ser em 3 dimensões. Se você ainda não leu, você precisa ler aquele livrinho bem fininho do irmão Reagan que chama O Homem em 3 Dimensões. Então, querido, nós precisamos cuidar das coisas espirituais, mas nós também precisamos cuidar da nossa alma e nós precisamos cuidar também do nosso corpo. Quando nós falamos, querido, sobre um casamento saudável, nós estamos falando sobre um casamento que tem a oração, a fé, a generosidade, a leitura da Bíblia, tudo em dia. Mas também nós estamos falando, querido, sobre a alma e o corpo serem supridos quanto aos sentimentos e também aos desejos sexuais. Por quê? Porque o desejo sexual não foi o diabo quem criou. Querido, Deus criou o sexo. Será que você pode escrever isso aqui para mim aqui embaixo? Coloca: Deus criou o sexo. E aí o que o diabo fez? Ele veio e deturpou o sexo. Ele tirou o sexo de dentro do casamento e colocou o sexo, né, à la volonté. Ele começou a falar: você quer fazer sexo animal? Faz, o importante é o prazer. Você quer fazer sexo com homem, mulher com mulher? Você quer fazer com você mesmo? Você quer ficar assistindo orgias aqui aos deuses, aos templos? Pode fazer, porque o importante é o prazer. Então o que o diabo fez? Não é? O diabo e o homem, porque eu falo para você que nem tudo é o diabo, tem muita coisa que o homem mesmo faz por causa da sua natureza pecaminosa, né? Ele está afundado na carne, como a Bíblia diz, morto no pecado e delito. O homem sem Deus, ele é expert em trazer coisas, deturpar e piorar. E aí as pessoas começaram a trazer, de fato, né, o sexo para um contexto, né, não bíblico, para fora do casamento, e ele agora começou a se tornar, né, uma faca que mata. Lembra? A mesma faca que ela pode passar manteiga, ela pode se transformar em uma arma branca e ela pode matar. E por causa dessa deturpação, a imoralidade começou agora a existir, né? Essa imoralidade sexual, né? Onde o homem passou a não respeitar a mulher não passou mais a respeitar o homem, né? É tão interessante que Paulo mesmo, ele vai falar lá no livro de 1 Coríntios 6, ele vai dizer assim, ó: era bom que vocês ficassem solteiros aí para servir o Senhor, mas por causa da imoralidade sexual, vocês precisam casar. O homem precisa ter uma esposa e a esposa precisa ter, né, um marido, ter um homem. Então, gente, sexo, ele é de Deus, sexo, ele é bom, mas praticado da forma correta. E ontem nós estamos falando, né, sobre uma das deturpações do sexo, uma das coisas das imoralidades, que é exatamente a pornografia e a masturbação. Né? De repente, né, a gente tem um crescimento da tecnologia e todo mundo tem acesso a smartphone. Achei que eu tinha deixado a água ligada aqui do café, mas desliguei. Então, de repente, a gente tem uma popularização da internet e aquilo que antes era limitado, aquilo que antes era difícil de encontrar, agora não é milhões de dados por dia, milhões de horas de vídeo, né? De fato, gente, são milhões mesmo, né? Não é algumas coisas, é uma enxurrada de informação, né? Hoje acerca de pornografia, de prostituição, não é compartilhado na internet e tem chego, como nós vimos ontem mesmo, pesquisadores chegaram à conclusão, né, que 100% das pessoas, né, já tiveram, que tem mais de 18 anos, já tiveram acesso com algum tipo de pornografia, seja em um nível pequeno ou seja em um nível grande. Lembra que eu falei para você que hoje pornografia está até dentro do desenho, né? Porque pornografia é tudo aquilo que estimula, não é, um desejo sexual em você, um estímulo de forma errada, um estímulo que não vem do seu marido, que não vem da sua família, né? Mas através de insinuações, de caras e bocas e tudo mais, tudo isso está ligado à pornografia, ainda que seja de um modo pequeno. A gente viu aí um youtuber sendo, né, processado, né, por pessoas e até pelo governo por incitar, né, de fato as crianças a se masturbarem, né? O Felipe Neto teve um grande problema com isso e tantos outros youtubers, né, trazendo, né, essa parte pornográfica, e às vezes você está deixando o seu filho lá assistir. A gente precisa tomar muito, mas muito cuidado, beleza? Então, uma vez que a gente recapitulou, eu quero falar hoje sobre vida íntima do casal. E se você tiver pergunta, você já pode colocar aqui embaixo, né, nesse pontinho de
interrogação. Se você chegou agora aqui e você ainda não compartilhou essa live, você precisa mandar essa live para todo mundo que o Instagram deixar. Vai ser umas 20 pessoas. Tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho e manda para o maior número de pessoas, porque isso é generosidade. Você precisa chamar a gente, porque tem pessoas, gente, que está com problema no casamento por causa de sexo. Bora lá. O que normalmente acontece, deixa eu falar uma coisa pra você, é assim, ó, você tá lá com o jovem, você tá lá com o adolescente e tudo que eles pensam é em sexo. Eu lembro de uma vez, né, que um adolescente chegou pra mim e falou assim, pastor, mas não dá, pastor, como é que eu vou aguentar isso? Não é muita vontade, como é que eu vou aguentar essa tentação? Eu tenho vontade de dormir com a minha namorada, e isso, e não sei o que, não sei o que. E sabe o que é engraçado? Quando a gente vai conversar com muitos jovens e adolescentes, parece que alguns deles, não todos, mas só pensam em sexo. Quer ver pornografia, quer fazer aquele negócio errado, quer passar do limite e tudo mais. E é tão engraçado, né, que muitos deles, né, depois que já casaram, a gente conversando, né, faz 17 anos que eu estou ativamente no ministério, só vivo para o ministério, né? É engraçado que muita gente fala assim, pastor, aquela vontade que eu tinha de fazer o sexo, de fazer as coisas quando eu não era casado, parece que passou. Parece que agora que pode, eu já não tenho vontade, né? Você já conheceu alguém que passou por isso, né? Ou você mesmo já passou? A gente está aqui falando bem aberto na nossa conversa, né? O que você escreve aqui não fica salvo, né? Então você pode aproveitar e escrever à vontade aqui, tá bom? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com alguém que você conhece? Né? A gente pode falar, aconteceu com meu amigo, né? Então muita gente tem aquela vontade, tem aquele desejo, né? Eu já ouvi experiências de pessoas, né, que diziam, pastor, a gente errava muito quando a gente não era casado, né? E aí depois que a gente casou, parece que aquele fogo diminuiu e tudo mais. Por que que isso acontece? Porque infelizmente, gente, nós não cuidamos e não vemos o sexo como algo tão importante quanto ele é. Gente, sexo não é algo que a gente faz quando tem vontade. Assim como muitas coisas da nossa vida, né, nós precisamos fazer porque sexo é saúde, porque é importante, sabe? Nós como cristãos precisamos entender, gente, cada vez, né, de uma forma mais rápida e intensa, que se você fizer apenas aquilo que os seus sentimentos dizem, você não vai ser bem sucedido, né? E eu queria ler com vocês 1 Coríntios 7, não é? A partir do versículo de número 1, para a gente de fato avançar dentro dessa questão da intimidade aqui, tá bom? E Paulo, ele diz assim, nesse 1 Coríntios 7 é o capítulo que ele fala sobre casamento, tá bom? Você pode ir lá depois ler inteiro. Ele diz assim, ó: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido. Então, olha aqui, primeira coisa que a gente já começa a entender aqui, né? Quando a gente fala sobre casamento, sobre a vida sexual, isso deve acontecer só com o seu marido e só com a sua esposa, né? Então, coloca aqui, ó, escreve para mim aqui, ó, sexo só com o meu cônjuge. Aí você pode falar assim, pastor, mas isso é óbvio. Gente, deveria ser óbvio. Não sei se vocês lembram, não é? Mas recentemente, né, na verdade no ano passado, teve um grande escândalo de uma deputada que era casada com um pastor, que o Ministério Público e a Polícia Federal está investigando, né, que acredita-se que a esposa mandou matar o marido só com 30 tiros. Né? E essa mulher é uma cantora gospel, reconhecida como uma pastora, o marido também é pastor, e uma das coisas que já foram provadas, a morte eles ainda não bateram um martelo e falou, ó, é ela, né? Tipo assim, já tá quase 100% certo, né? Até ela tá para perder o mandato esses dias. Mas uma das coisas que foi provado é que ele e ela mantinham um quarto cativo em uma casa de swing. Então, olha que coisa louca, né? Isso já foi noticiado, né? As testemunhas falaram. Então, esse cara, né, e essa mulher, ele disse que o negócio era bagunçadaço. Dizem que, né, as reportagens que ela, né, que adotou trocentos filhos, né, cedia, né, filhas para dormir com o cara. Então olha que coisa louca. A gente está falando de uma cantora gospel, a gente está falando de, né, um casal dentro da igreja. Foi provado que eles tinham, né, o hábito de frequentar, né, uma casa de swing. O que é isso? Né? Troca de casais. Gente, no mundo isso é normal. No mundo orgias, no mundo imoralidade, no mundo a deturpação é normal. Mas pra gente como igreja não,
sabe? E é muito importante eu falar cada um desses pontos para não ficar solto. Por quê? Porque eu lembro que tempos atrás as pessoas diziam assim: ah, na vida conjugal, na vida sexual do casal vale tudo. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, não vale tudo não. E hoje eu vou falar isso para você aqui, né? Nessa vida íntima não vale tudo, né? E é por isso que então Paulo já começa a dizer, ó, é só com a sua esposa, é só com o seu marido. E aí a gente já entra, né, numa outra coisa que a gente pode puxar da nossa live de ontem, né? Por quê? Porque tem muita gente que está perdendo se posso dizer, o controle dessa vida sexual e tem usado de estímulos de uma forma um tanto quanto equivocada e errada, né? Eu lembro de uma vez que uma pessoa perguntou para mim, falou: pastor, mas eu não posso usar um filmezinho pornográfico só para dar aquela estimulada, né, na nossa relação, aquela acalorada? Gente, vou falar uma coisa para você, né? Se você precisa, né, de um estímulo de um filme pornográfico para ter uma relação sexual com seu marido, com a sua esposa, você está com um grande, mas com um grande problema dentro da sua cabeça. Você está viciado em pornografia e precisa se libertar. Uma pessoa, olha que coisa louca, imagina, vai lá um casal e aí vai ter um momento de namoro, e aí vai lá, vai começar, e aí chega lá, pum, liga lá na televisão, né, aquele filme, aquele vídeo. E aí olha o que acontece, mulher, você que permite isso, o seu marido tá olhando a outra mulher pelada. E o que a Bíblia tá falando aqui? Que cada um tem que ter só o seu. E isso fala sobre ter olhos só pro seu, tocar só o seu. Você tá permitindo o seu marido ficar olhando para uma outra mulher sem roupa? Aí o marido vai lá e coloca, tá permitindo a sua mulher olhar para um outro cara. E sabe qual é o problema? Essas pessoas que são usadas, né, para esse mundo de pornografia sempre vão ser mais bonitas do que eu e do que você. Então o que você está colocando? Você está colocando uma competição dentro do seu relacionamento que você não consegue, não é, brigar nessa competição no mesmo nível. Por quê? Porque aquela pessoa do vídeo, aquela pessoa da pornografia, ela tem tudo maior e melhor do que o seu. Não sei se você entendeu aqui o maior e melhor, né? Então não vou me delongar mais nisso aqui. Mas o corpo do outro é melhor e tudo mais é melhor. E aí o que acontece? Quando você traz isso para dentro do seu casamento, gente, você vai ser mais um bonequinho, porque o seu marido vai estar dormindo com você ali, tendo a relação, o ato, o toque, mas vai estar pensando na mulher, né, daquele vídeo, né? O cara vai estar ali fazendo algo que é o que acontece normalmente com a masturbação, né? Aquela pessoa está ali, ela está usando de artifícios, né, egoístas e individuais, tentando produzir um toque nas regiões, né, para produzir esse prazer, para liberar a dopamina, mas está pensando no quê? Naquela pessoa, está pensando na atriz, está pensando na mulher, muitas vezes aquela mulher casada e tudo mais. Por isso que eu falo para você, não pode. Sabe por quê? Porque a pornografia, ela é algo nojento, é algo que escraviza. E se você trouxer isso para dentro do seu casamento, você vai querer estar destruindo tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é prazeroso. O homem precisa ser estimulado pela sua mulher e a mulher precisa ser estimulada pelo seu homem. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Alinhe a sua perspectiva. No mundo sempre vai ter gente mais bonita e gente mais feia do que você. Gente mais bonita e mais feia do que o seu cônjuge. Mas uma vez que você casou, a sua esposa precisa ser a sua mulher mais linda. E o seu marido precisa ser o seu marido mais lindo. Sabe? Se convença disso, elogie ele. A gente vai falar um pouquinho de elogio, né, daqui a pouco, mas fale, elogie o tempo todo, não só para ele se convencer e ficar feliz, mas para você também ficar feliz e também, né, de fato, ficar bem. Clica nesse coraçãozinho aqui se você está entendendo o que eu estou dizendo. Clica aqui embaixo aqui nesse coraçãozinho. E se você chegou agora e ainda não compartilhou essa live, o objetivo da live hoje é passar de 50 pessoas. Então, se você ainda não compartilhou, não manifestou generosidade, clica nesse aviãozinho aqui, ó, e bora compartilhar. Deixa eu continuar para você. E ele diz aqui, ó, deixa eu falar uma coisa, ó. 3. O marido conceda à sua esposa o que lhe é devido, também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não vos priveis um ao outro, salvo que por mútuo consentimento, por algum tempo, para dedicardes à oração, e novamente vos ajunte, para que Satanás não vos tente por causa da inconstância. E isso digo como concessão, e não
como mandamento. Olha que coisa interessante o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz assim, ó, que o seu corpo, marido, pertence à sua esposa. E o seu corpo, esposa, pertence ao seu marido. Então o que ele está dizendo? Você não faz sexo porque você está com vontade. Você não faz sexo porque você quer. Como assim, pastor? Por aquilo, ó, o Reinaldão já aproveitou a oportunidade. Isso aí, Reinaldão. Minha esposa é a mais linda na minha vida. É isso aí. Então a gente está falando sobre sexo nesses primeiros versículos aqui de 1 Coríntios 7. Então olha o que Paulo está construindo. Ele diz assim, ó, o seu corpo é do seu marido e o corpo da esposa é do seu marido. Por quê? Porque nós precisamos entender que o sexo não é algo que eu dou de presente quando eu ganhei um presente. Não é algo que eu faço quando eu estou com vontade. Eu faço para produzir alegria, prazer e realização no meu cônjuge. Atos 20:35 diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. 1 Coríntios 13, querido, fala que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, né? E aí eu falo para você, quando a gente entra sobre essa vida íntima, Paulo está dizendo, né, que se nós nos afastamos, se nós ficamos muito tempo sem ter essa relação, sem ter esse toque com o nosso marido, o diabão vai entrar, e o diabo vai entrar com gosto, né? Porque a pornografia tá aí, porque a mulherada tá aí, os homens estão aí, e pra galera, não é ter 3, 4 relacionamentos, né? Ter, né, namoro e sexo fora dentro do casamento é normal. Então Paulo fala assim, ei, seja sábio, você precisa comparecer. Ele fala, homem, você precisa pagar para sua esposa o que é dela. O que ele está querendo dizer? Homem, você precisa aprender a dar prazer para sua esposa, e a esposa precisa aprender a dar prazer para o marido. Qual o grande problema de muitas pessoas? Muitas mulheres, elas punem os seus maridos por causa do sexo. Elas chegam, né, e elas falam assim, não, ele não está me tratando bem, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo aquilo, então não vai ter, né? Eu já ouvi muita mulher falando assim, vai lá, fica no mundinho dele, fica fazendo as coisas, chega de noite lá que é graça, eu não sou objeto, eu não sou qualquer coisa. Gente, você, né, não é objeto, você não é qualquer coisa, mas você é mulher, e porque Paulo está dizendo, a mulher, ela precisa comparecer não quando ela quer, mas quando o homem quer. E a Bíblia está dizendo que o homem tem que comparecer não quando ele quer, mas quando a mulher quer. Aí você pode virar e falar assim, pastor, mas você acha que tem homem que não dá presença? Você acha que tem homem? Irmão, infelizmente, né, eu tenho acompanhado, visto, né, conversando com N pastores, né, e observando e tudo mais, lendo coisas, que o aumento do número está sendo drástico de mulheres que estão tendo problemas dentro da vida sexual porque o marido não comparece. Por que o marido às vezes não comparece? Porque ele já está saciando o seu prazer, se masturbando com pornografia, porque ele já está de alguma forma, né, aliviando os seus hormônios, a sua, né, capacidade sexual de uma outra forma, e ele está desinteressado na sua esposa. Então, gente, vamos falar aqui de uma forma bem clara, não é quanto, né, esse relacionamento sexual deve existir, quantas vezes, né, a gente pode dizer por semana ou por mês, né, um casal, né, deve ter uma relação sexual. Eu já procurei muito, já conversei muito sobre esse número mágico e não encontrei. Por quê? Porque ele não existe. Não existe uma regra, querido, que nós podemos falar de uma vez por mês, de uma vez por semana. A regra não é faça sempre que possível. Sabe, querido, eu pergunto, quanto você tem que ler a Bíblia? Né? Quanto você tem que orar? 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Você vai ler a Bíblia porque a palavra é aquilo que te fortalece. Quando nós falamos sobre um casal, né, e eu sei que isso está diretamente ligado com o tempo, com a idade, com hormônios, né? Então é normal, já por estudos, não é, que uma pessoa, quando ela casa, por causa dos seus hormônios e tudo mais, ela vai ter uma frequência sexual maior. Estudos dizem, né, que um brasileiro, olha aí para você ver, né, o brasileiro, ele está entre uma das maiores taxas, né, de prática de sexo, e as pessoas dizem que um brasileiro saudável, ele pratica sexo 3 vezes por semana. Isso aí são estudos, tá bom? Nesse mesmo estudo, as pessoas chegam a dizer que com o tempo, não é, esse número ele vai diminuindo, né? E algumas pessoas, né, depois de um tempo, elas passam a ter uma relação
por semana, né? E aí dentro, né, desses estudos, as pessoas entendem, né, os médicos entendem como não sendo saudável, né, uma pessoa ter menos de uma relação sexual por mês. Aí você pode falar assim, pastor, mas e aí, como é que eu tenho que fazer? E aí que é o seguinte, você precisa, né, criar um diálogo sobre isso com o seu marido e com a sua esposa. Porque, gente, o sexo, ele termina na cama, mas ele começa quando você acorda. E o sexo, ele vai exigir elogio, como nós estávamos falando. Você, marido, precisa elogiar a sua esposa, a esposa, o marido. Vocês precisam cuidar bem um do outro. Por quê? Porque isso vai criar uma atmosfera, vai criar um clima que vai favorecer, né, de fato, o ato ser consumado lá de noite quando vocês vão dormir. Mas o que eu quero que você entenda é que o ato em si, ele não deve apenas acontecer quando todos os fatores eles estão plenos. Quando a lua estiver em tantos graus, assim, quando isso acontecer, quando o passarinho cantar. Não, por quê? Porque se você colocar muitos fatores, né, que eles precisam todos estar plenamente alinhados para que você tenha uma noite de intimidade com seu marido, com a sua esposa, muitas vezes você não vai ter. E você vai perceber que esse número ele vai espaçar cada vez mais. E a gente acabou de ver aqui em 1 Coríntios 7 que Paulo diz, ei, tem que estar junto, tem que comparecer. Para quê? Para que não seja tentado. Sabe, querida, a Bíblia diz que o ventre farto, não é? Aquele que está bem nutrido quanto ao sexo dentro do seu casamento, ele vai rejeitar os favos de mel da mulher adúltera, né? Olha que coisa doida, né? Então, se a gente de fato, né, está bem suprido sexualmente dentro da nossa casa, a pessoa, querido, que está vindo, está nos tentando, ela não vai, querido, ser bem sucedida nisso. Por quê? Porque nós estamos resolvidos dentro dessa área. Então você precisa conversar sobre isso com o seu marido, com a sua esposa. Muitas pessoas têm problema dentro dessa vida íntima. Por quê? Porque a vida íntima de muitos casais, gente, não é prazerosa. Tem muito homem que é egoísta, né? E a gente sabe aqui, né? O pessoal gosta de usar muito aquele exemplo, diz que o homem é fogão elétrico e a mulher, não é o fogão a lenha, né? Demora para aquecer, né? Mas aquece, né? E depois que aquece, né? Demora para desaquecer. Não sei se você já ouviu isso aí, mas o que eu quero dizer para você, querida, é que quando existe amor e quando existe um entendimento que é obrigação do marido produzir prazer na esposa e obrigação da esposa produzir prazer no marido, o sexo, querido, ele vai ficar muito, mas muito bom para o casal. E tudo que é bom você pede de novo, tudo que é bom você repete. Quando você vai em um restaurante, nesse restaurante você, querido, come um bom prato, você, querido, quer isso de novo. Mas por que muitas mulheres cada vez estão mais ignorando os seus maridos? Porque o cara vai lá e quer dar um de galo, né? Como eu falei para você, galo não tem relação sexual, o galo copula, né? Então vai lá e aí a pessoa tá lá, pegar os brinquedinhos da Anne, o galo tá lá, a galinha tá lá, de repente, pum, saiu. Eu falo assim, isso não é relação sexual, isso se chama copular, querido, é o que o galo faz, mas não é o que você faz. Então lembra, o sexo ele termina, né, na cama, mas ele começa no cuidado. Ele começa no homem fazendo as coisas de homem, a mulher as coisas de mulher, cada um assumindo a sua responsabilidade dentro de casa, mas sobretudo fazendo um carinho, presenteando, tocando, tudo isso vai favorecer. Chegamos lá no dia, chegamos na hora, o que você vai fazer? Lembra, o seu objetivo, marido, é de fato tocar a sua esposa, é de fato fazer carinho na sua esposa, para chegar a ela, não é, no ápice. Então qual é, não é, o objetivo de toda relação sexual? É que o marido chegue no orgasmo e a mulher chegue no orgasmo. O que é isso? Não é? É o ápice da relação, não é? Quando normalmente vai acontecer a ejaculação masculina e também a ejaculação feminina. Não sei se você sabe, mas acontece isso nas duas pessoas. E aí o que normalmente, né, as pessoas o que normalmente acontece? As pessoas elas não conseguem chegar nesse ponto nas relações. Por quê? Porque elas têm vergonha de conversar sobre a relação. Você precisa, gente, perder a vergonha, né? Você precisa não ter vergonha, né, no sexo. Escreve aqui embaixo para mim, escreve assim, ó, sexo sem vergonha. Escreve assim, ó, vamos colocar assim, ó, sexo sem vergonha. Bora lá, escreve assim, ó. Igual eu mandei aqui, ó. Bora lá, vou fixar aqui para vocês. Então a gente não pode ter vergonha. Então a gente como casal, né, precisa aprender a conversar
sobre tudo. Você precisa de fato, não é chegar para o seu marido, chegar para sua esposa e falar assim: ô Bia, pode sair da live aqui, tá bom? Né? Não é para você não. Né? Aí você precisa chegar para o marido, você precisa chegar para a esposa e você precisa perguntar, falar assim: amor, o que você está achando, né, da nossa relação sexual? Do momento que nosso momento íntimo, o que você está achando? O que eu posso fazer, né? O que é que te dá mais prazer? Onde eu toco em você que não é de fato dá mais prazer em você? É fato, né, que isso pode mudar de uma pessoa para outra, mas normalmente, né, no homem a região mais sensível vai ser o seu órgão genital, né? Na mulher vai ser o que? Os seus seios e também não é o seu órgão genital. Mas, exemplo, vai ter mulher que vai falar assim: ah, amor, eu gosto que você faz massagem no meu pé. Vai ter mulher que vai falar assim: ah, amor, eu gosto que você faz uma massagem nas minhas costas. Não sei se vocês lembram de um filme que chamava Clique, né? E era engraçado, né, que o Adam Sandler naquele filme, né, ele acelerava as coisas. E aí ele, quando ele ia ter relação sexual com a mulher dele, né, com a Jennifer Aniston, acho que é isso mesmo. E aí, ia ter relação lá com a Jennifer Aniston, ele ia acelerava, por quê? Porque ele tinha que fazer massagem nas costas, massagem no pé, massagem no corpo, né? E aí, a Bia mandou pra mim aqui no direct: que horror, pastor, né? Brincadeira, Bia. Né? Então, ele fazia isso por quê? Porque ele tinha todo um processo que ele precisava passar e ele falava assim: nossa, meu, eu não tô com saco para isso. Mas eu falei: gente, quando você entende que o seu prazer, maior do que o seu prazer sexual, é o prazer de fazer a sua esposa feliz, o seu marido feliz, você vai começar a ter paciência, você vai começar a curtir cada coisa. Então você precisa de fato conversar mesmo, né? Fala para sua esposa o que é que te faz bem, aí ela vai falar: eu não gosto que você faz isso, quando você faz isso eu me sinto usada, quando você faz isso, ou então a pessoa vai falar assim: toda vez que você faz isso eu lembro de um abuso que eu tive lá atrás, eu lembro, né, de outra pessoa que infelizmente eu tive uma relação, isso me remete a coisas ruins, então eu queria que nunca mais você fizesse isso. Olha que coisa doida, né? Você só vai saber disso conversando. E aí o marido vai falar para a esposa: nossa, ó, eu acho legal quando você faz isso, eu gosto, né? Eu me sinto amado. Lembra, gente, o objetivo do sexo é trazer prazer, mas principalmente demonstrar amor, né? Então o seu marido, né, e a sua esposa, eles precisam se sentir amados dentro daquela relação e não usado, né? Então, pastor, pode falar as coisas? Pode, mas você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque tem coisas que não é legal, né? Como eu tô numa live aqui, né, e você tá aqui porque você quer, né, e eu falei que eu ia ser o mais, de fato, objetivo, tentar ser o mais transparente. Meu, não é legal você ficar chamando sua esposa, seu marido, né, de vagabundo da relação, né? Não é legal você ficar chamando de pastor, mas é a gente, entre dois pode tudo. Não pode tudo entre dois. Por quê? Porque, por exemplo, você chamaria durante o dia, né, sua esposa de vagabunda? Ela é isso? Não é. Pastor, mas ela gosta. Então tem que parar de gostar. Porque se você não chamaria durante o dia o seu marido, a sua esposa de algo, por que você vai chamar durante esse momento, gente, que é especial, esse momento que é o momento de vocês? Então, vocês precisam tomar cuidado. Por quê? Porque a pornografia, não é, ela estragou o relacionamento de muito cristão. E a galera acha: mas eu vi num filme e o cara faz isso. Puxa, mas isso aí tá respeitando a sua esposa? Não é? Aí eu falo pra você: você está de fato respeitando o seu marido? Gente, a gente precisa tomar cuidado, né? Aí a pergunta das pessoas fala assim: aí, pastor, né? Como é? Tipo, eu posso usar de alguma coisinha, né? Eu posso, né? A galera fala: pastor, eu posso visitar o sex shop para, né, comprar alguma coisinha? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa tomar muito, mas muito cuidado. Por quê? A nossa carne e a nossa mente, né, normalmente ela não precisa ser estimulada, ela precisa ser contida. E aí eu quero, só antes da gente falar sobre essa questão de estímulo, de ser estimulado e ser contido, eu quero falar uma coisa para vocês. É possível que mesmo fazendo tudo certo dentro da relação, né, você durante o dia de fato depositando, como o Bruno mesmo colocou aqui, deposita o dia todo para sacar à noite, né? E tudo mais. Eu tomo só um pouquinho de cuidado com essa questão de depositar durante o dia e sacar à noite, porque o sexo para mim não é algo que você só saca quando você depositou. Para mim, quando eu leio 1 Coríntios 7, é algo que, por mais que não esteja bem,
e você não depositou nada, tem que ter o saque. Porque o que acontece? Se a gente tiver que ter, só for ter sexo quando tudo estiver bem, os casamentos só vão piorar. Porque normalmente quando um casamento está ruim, a mulher e o marido não querem ter relação sexual. E aí eles se afastam, né, dessa intimidade e acaba piorando. Então eu acho que em parte é verdade isso do deposita e saca, mas em parte não é. Porque se eu só sacar quando eu deposito, casamentos que estão passando por dias de crise, eles vão entrar em uma crise cada vez maior. Eu vejo muito mais o sexo como algo que eu faço porque Paulo disse que eu tenho que fazer, a Bíblia diz que eu tenho que fazer, ora vai ser com vontade, outra hora sem vontade. Tem que ser todo dia? Não necessariamente, não precisa ser todo dia. Ah, pastor, mas eu quero todo dia. Se você e o seu marido estão de acordo, beleza, né? Então lembra que a frequência tenha quanto mais melhor, desde que esteja em uma situação de conforto para você e para o seu marido. Tem gente que vira e fala, pastor, para a gente tá tudo bem, a gente aqui, né, marca todo sábado, e sábado é o dia da gente namorar, no dia da gente ter relação, a gente manda as crianças para casa da sogra e a gente fica à vontade. Beleza, se isso, né, vocês não falham de fato toda semana e você tá ali e é algo bom para você, é bom para o marido, beleza, tá 100%, não tem problema nenhum, tá bom? Então, não se compare, né? Porque lembra que o sexo é de você para com o seu marido, para com sua esposa, independente do que os outros fazem, não é vocês, né, tem que chegar nesse denominador comum. E dentro disso, mesmo você fazendo tudo certo, pode ser que aconteça a impotência, né? E qual o grande problema dos homens principalmente, quando acontece isso? Eles têm medo, eles têm vergonha de abrir, eles têm vergonha de procurar ajuda. Mas, gente, às vezes é algo muito simples. Como eu disse para você, o estresse causa impotência, sabia? A preocupação, ela causa impotência. A gente tem uma alimentação toda zoada, a gente tem, não é, um sono todo errado, né? A gente dorme pouco, né? Eu tô precisando organizar meu sono, eu tô dormindo 4 horas e meia, 5 horas por noite só, né? Então eu preciso melhorar um pouco mais isso. Tô vendo como é que eu vou fazer, a gente tá tentando fazer a Anne dormir mais cedo, né? Então eu falo para você, tudo isso vai afetar, não é, a sua carga química dentro do seu corpo e pode, por consequência, não é, afetar a sua virilidade, afetar o libido, não é, que é apetite de fato sexual. E é o que você tem que fazer? Vai no médico. Pastor, as coisas não estão muito bem. Então vai no médico, né? Tem uma coisinha que você pode comprar, vende na internet, vende nessas lojinhas de natural, vende na farmácia, que é tranquilo, um negócio natural, que chama Tribulus. Né? Então o Tribulus, né, você vai tomar um comprimidozinho, né, de tipo uma raiz, uma ervazinha, e isso estimula a produção, não é, de testosterona no seu corpo. Mais testosterona, maior a libido, maior o apetite sexual. Às vezes vai chegar lá, né, eu já vi casos, né, de o médico diagnosticar impotência por causa de estresse, e aí o médico deu um calmante, deu lá um negocinho de maracujá, o cara virou uma máquina, não é, tipo, de comparecer, uma máquina de ter relação sexual, não é? Porque, né? Tem um monte de gente que entrou aqui e saiu, porque tem gente que não gosta de ouvir verdade, né? Tem gente que sempre que a gente toca é muito legal isso, gente. Quando a gente faz uma live falando de dinheiro, quando eu faço uma live, eu falo, você vai ficar rico, você vai não sei o quê, e eu não falo nada de responsabilidade, a galera ferve. Mas quando a gente vai falando sobre sexo, tem gente que toca na ferida. Fala pra você, gente, pessoas crentes têm mais problema com sexo do que com dinheiro, você acredita? Eu falo pra você porque a gente tá no mundo das pastorais, a gente como pastor conversa um com o outro, e eu falo pra você, o povo tem mais problema com sexo do que com dinheiro. É sério. E aí a galera às vezes não ouve, né? Não quer ouvir, mas bora lá. Então vamos lá. Tá tendo problema, não tenha vergonha, né? Vai lá, vai no médico, vamos acertar o que você tem que fazer. Você precisa consertar o problema, você não pode deixar, beleza? Agora voltando lá naquele gancho que a gente estava falando sobre estímulo. Gente, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque lembra que o ato sexual, ele não é só a penetração, né? O ato sexual, ele envolve muita coisa mesmo. O ato sexual, ele vai envolver o toque, ele vai envolver as palavras, aquilo que você fala para sua esposa, para o seu marido, não é muito importante. Então você vai lá na hora e fala assim, nossa, você é a mulher mais linda. Lembra de Cantares, né? Salomão fala assim, nossa, as mulheres de Israel, elas têm inveja de você, porque os perfumes dos seus vestidos são incomparáveis, os seus seios fartos, não é? Servem para amamentar uma tropa, né? Mais ou menos isso que ele fala. Então ele elogia o tamanho do seio, ele elogia o cheiro do vestido, ele diz, ó, amada minha, da sua boca, não é, fluem, né,
mel e leite, onde eu posso saciar, né? Então, o elogio, ele faz parte, o toque, ele também faz parte. Eu falo para você que tudo isso é tão importante quanto, de fato, o ato da penetração. E dentro de tudo isso, gente, nós vamos nos deparar com o que nós chamamos de estímulo. Eu estava falando para você lá, né? Tem muita gente que quer o tempo todo usar de estímulos e às vezes vão para estímulos errados. Por quê? Porque, gente, a sua mente precisa jogar sempre a favor e não contra. Lembra que eu falei para você que um dos grandes problemas dessa parte, né, de pornografia é que a pessoa ela começa a se frustrar porque ela começa a ver, não é, um homem vê uma mulher fazendo coisas que são inalcançáveis. Eles vão começar a ver homens e mulheres com um estereótipo de corpo, de físico que você não tem em casa. E aí a pessoa começa a ficar frustrada. Por quê? Porque ela quer ter uma Ferrari, né? E na realidade o que ela tem para andar é só um Fusquinha. Sabe, eu falo para você, gente, para quem não conhece o Ferrari e só conhece o Fusca como carro, Fusca é o melhor carro do mundo. Então, quanto mais coisas você conhece, eu falo que o negócio fica um pouco mais complicado. É por isso que casar virgem é tão importante. Porque se o seu único parceiro sexual é o seu marido e a sua esposa, tudo que você conhece quanto a sexo não está ali. Por quê? Porque é a sua única experiência. E, gente, é muito normal. Um casal, né, que casou virgem, que não deu um rolezinho no mundo, que está crescendo dentro da igreja, né, eles vão se descobrindo, eles vão conhecendo o sexo a cada dia, a cada noite, a cada relacionamento, com esse diálogo. E eles vão um estimulando o outro. O homem vai tendo olhos para a esposa e a esposa para o marido. Ah, pastor, mas pode fazer a dancinha? Meu, faz a dancinha. É engraçado, eu já vi gente que falou assim: nossa, pastor, né, a minha esposa foi fazer uma dança, acabou a noite, porque aí eu comecei a dar risada e não funcionou mais nada, não aguentei, ela ficou brava, né? Já aconteceu isso, né, com muitas pessoas. É engraçado a galera contando, né? Então, meu, tem gente que vai ver como algo sensual e como um estímulo, tem outros que não vão ver isso como risada. Lembra, é caso a caso. O que eu não acho legal, tá bom? Eu sei que alguns pastores divergem dessa minha opinião, mas eu sou uma pessoa que eu acho que sempre na dúvida a gente precisa ir para o lugar de segurança. Então eu não sou a favor, de fato, de um cristão frequentar sex shop, principalmente se é sex shop gospel. Pra mim, tipo assim, por quê? Você vai chegar naquele lugar e aí você vai ter brinquedinhos. Aí eu falo pra você, o brinquedinho que você precisa, né? O brinquedinho do homem tá no homem já, né? E o brinquedinho da mulher já tá na mulher. Aí a pessoa vai lá e quer trazer, né, um segundo órgão genital de plástico para relação. Complicado, né? Por quê? Porque, tipo, se a sua esposa ela pode ter prazer com algo que não é o seu órgão genital, né? Então daqui a pouco ela vai ser tentada a ter prazer sem você. Né? E a gente entende que o prazer ele tá ligado pro homem junto com a mulher. Você tá entendendo? Coloca o dedo nesse coraçãozinho aqui. Se você tá perdendo a vergonha aí de falar sobre, clica nesse coraçãozinho aqui para eu saber. Deixa o coraçãozinho de fato subir, né? E aí a pessoa fala assim: pastor, mas e a fantasia? Né, gente, cuidado. Né? Porque, um exemplo, né? Pare e pensa comigo aqui. A pessoa vai lá e aí ela compra fantasia de enfermeira. Aí quer que a esposa coloque a fantasia de enfermeira. Logo, a gente já entende que esse homem tem uma tara, um desejo, não é, por enfermeiras. Aí eu falo para você, aí a pessoa fica doente, ela vai para o hospital. Aí chega lá no hospital, o hospital tá cheio do quê? Enfermeiras. Deixa eu falar para você, a mente dessa pessoa, você acha que vai pensar no quê? Você acha que essa fantasia, ela vai favorecer ou ela vai, né, tipo assim, ela vai dificultar, né, o seu marido cuidar da mente? Sabe, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, sabe, gente? Porque a Bíblia ela não trata de uma forma específica. Ela não tem um texto que fala assim, pode usar fantasias, não pode usar fantasias. Mas eu acho que o caminho mais saudável, o caminho
onde o marido ama a esposa como ela é, a esposa ama o marido como ele é, vai usar lá de fato uma lingerie mais bonitinha, uma lingerie mais social, isso é muito importante, chega lá, né, aí a mulher coloca aquela calcinha de vovó e o homem coloca aquela camiseta do político, né, tipo assim, não vai rolar, porque tipo assim, de fato, né, tem coisas que vão chamar a sua atenção, gente, lembra que para você escolher a sua esposa, para você escolher o seu marido, né, você não escolheu porque ela é uma bênção. Uma das coisas que fez você escolher é a atração física. Tem muita gente, que não é feliz porque casa com a bênção. Gente, você não casa com a bênção. Você casa com um homem, com uma mulher que são uma bênção. Né? Aí o tio Alencar colocou aqui. Não pode usar fantasia de mecânica. Tio, aí no seu caso pode, né? Se é mecânico, né? Então vai desejar você, né? Brincadeira. Então, gente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, na dúvida, deixe a sua mente um lugar confortável. Por quê? Porque vai acontecer isso, né? Já ouvi uma sexóloga falando muito sobre isso. E aí a pessoa vai lá, então você conseguiu imaginar? Aí a pessoa tem aquela fantasiazinha, tá ali. A hora que ela foi pro hospital azedou, por quê? Porque para ele, ele não tá desejando a esposa, ele tá desejando a enfermeira. E deixa eu falar uma coisa para você, esposa é uma só, mas enfermeira tem em qualquer hospital. Tá percebendo como o negócio é complicado? Aí a pessoa vai lá e ela entra num sex shop. Gente, eu falo pra você, vai ter foto, vai ter estímulo e vai ter aquilo. E o problema tá aqui, Lembra que eu falei pra você que a impotência às vezes vem daqui? Assim como a impotência vem da mente, né? Também te amo aí, tio Alencar, né? Assim como a impotência, às vezes ela pode vir da mente, a deturpação também vem daqui. Sabe, então eu falo para você que a gente precisa tomar cuidado e pisar em casquinhas de ovos, porque nem tudo não deve ser usado, né? Aí a pessoa fala assim, pastor, mas eu posso usar, né, o remedinho para dar aquele gás? Gente, a medicina tá aí para favorecer, né? A medicina tá aí para te ajudar. Você não pode ter vergonha, né? Depois, não é que eu fui crescendo, né, e fui me tornando um pastor. Eu falo que a cada dia eu sou mais pastor, cada dia eu estou aprendendo mais. E eu lembro, gente, que no início, para mim, tudo isso que a gente está conversando aqui eram tabus, era muito difícil de falar. Então, olha aqui, eu estou falando aqui para vocês, a gente está com 36 pessoas, tem uma hora que deu mais de 40, né? A gente não bateu os 50 hoje na nossa live. Então é bem possível que por esse número vai ter passado umas 85 a 90 pessoas da live de hoje. Então olha aqui, eu estou falando pra gente que eu nunca vi, gente que eu nunca vou ver. Gente que vai sair daqui da live às vezes metendo pau. O pastor, você acha que o pastor faz uma live no Instagram 7 horas da manhã e não sei o que, para falar de sexo, penetração e não sei o que, não sei o que. Meu Deus, mas e aí? Deixa eu falar. Né? Se a pessoa de fato ouvir e praticar, beleza, alcancei meu objetivo aí e as coisas de fato elas estão certas. Eu lembro que no início era difícil, né? Mas aí eu comecei fazendo, toda vez que algum amigo meu vai casar, alguma pessoa da igreja vai casar, né, e tá começando, a primeira coisa que eu falo para eles, não vai, né, para sua lua de mel sem um negocinho que chama KY. Né, que você compra em qualquer farmácia. O que o KY faz? Né, ele ajuda, não é, na lubrificação, né, da vagina, na lubrificação do órgão sexual feminino. Né? Por quê? Porque, gente, o sexo ele vai de fato crescendo. Lembra? Por que é importante o toque? Por que é importante o elogio? Porque quando você começa a tocar a mulher, você começa a dar um beijão ali, você começa a fazer um carinho, o corpo da mulher prepara a vagina para receber de fato o órgão masculino, receber o pênis. Aí o que acontece? Tem cara que vai lá igual trator e pau, de cara já vai aquele negócio, machuca. E aí a mulher chega lá e ela vira e fala assim, não quero, por quê? Porque toda vez vai machucar, o cara é um ogro, né? Então, tipo assim, o cara não vai com cuidado. Aí eu falo, vai lá, devagar, ela é virgem, né? Então você tem que, faz um carinho, vai então, não sei o quê. Por quê? Porque precisa ser uma boa experiência para a mulher, precisa ser uma boa experiência para o homem. Então, gente, existem, né, peculiaridades dentro de cada casamento, existem peculiaridades dentro de cada relação. Então vamos resumir aqui aquilo que a gente está falando. Quando a gente fala sobre sexo dentro do casamento,
frequência é muito importante. Paulo diz, não fique tempo sem ter relação sexual, porque o diabo vai entrar e vai entrar suja. A pornografia vai entrar e vai entrar suja. Qual é a frequência? Quanto mais, melhor, desde que você não deixe de trabalhar, não deixe de cuidar dos filhos para fazer isso, tá bom, gente? Então lembra que existem outras atribuições dentro do relacionamento. Mas, pastor, para eu, para minha esposa, a gente conversou e a gente faz 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mês. Meu, beleza, dentro da sua condição. Deixa eu dar uma dica para você. Eu acho, né, que ficar mais de 15 dias sem ter uma relação, eu acho muito nocivo. Muito mesmo. Eu acho que o bom é que o casal ele tivesse pelo menos 1, 2 relações aí por semana, tá bom? Ah, pastor, mas eu já sou um casal de mais idade, né? As coisas já não estão funcionando tão bem. Manda uma vitaminazinha aí, faz um carinho e comparece pelo menos aí 1 vez a cada 15 dias para vocês terem esse tempo, essa produção de hormônios, essa troca de carinho, essa troca de toque, principalmente essa renovação da sua mente dentro da relação, né? Uma coisa que eu falei para vocês aqui que é muito importante dentro dessa vida íntima, o diálogo, né? De fato conversar, perguntar, e aí, foi bom para você? Tá sendo bom para você? Né? Onde você quer que eu toque? Como é que você quer que eu faça? Lembre, né? O objetivo do marido quando ele entra em uma relação é levar, não é, a sua esposa ao ponto máximo. Então ele vai ficar tranquilo com ele vai estar o tempo todo ali com o objetivo é ela, o objetivo é ela, o objetivo é ela. Eu vou beijar da forma que ela quer, eu vou tocar da forma que ela quer. E aí, alcancei o meu objetivo, cuidei da minha esposa como um bom marido deve fazer, aí beleza, meu, aí ela vai cuidar de você. Homens, sejam espertos, né? Tudo que a gente mais quer é uma mulher feliz e realizada, né? Se você cuidar da sua esposa e levar ela nas alturas, né, dentro dessa vida íntima aí, né? Já imaginou você toda vez tendo, não é, ali a relação sexual e a sua mulher chegando no ponto máximo, né, do prazer, no ponto do orgasmo e tudo mais? Eu falo pra você, ela vai querer ter relação com você a hora que você quiser, todo dia, e vai ser legal. Por quê? Porque você está cuidando da saúde sexual do seu casamento. Então a gente viu aqui que a frequência é importante. Logo, eu não faço sexo só porque eu quero. Eu faço sexo porque isso, querido, vai afetar diretamente a saúde do meu casamento. Pessoas, né, que são bem realizadas, né, sexualmente dentro do seu casamento, elas vão ter uma taxa de traição menor, elas vão ser tentadas de uma forma menor, porque a própria Bíblia diz isso, que se o seu ventre está saciado e farto, você vai rejeitar o favo de mel da mulher adúltera e prostituta, tá bom? Então converse, elogie, mas lembre, pastor, o meu marido, ele é um cavalo, né, e eu vou boicotar mesmo, eu vou punir. Quanto mais você agir assim, pior o seu casamento vai ficar. Lembra, porque eu disse que nós precisamos elogiar, precisamos fazer as coisas, mas independente disso, nós precisamos comparecer. Por exemplo, deve ter mulheres aqui na nossa live que os maridos não são cristãos. Deve ter mulheres aqui nas lives que o marido é grosso, talvez o marido não arca com as contas de casa, não é um cabeça do lar. E aí? Se você for ter relação com ele só quando você está afim, você nunca vai ter. Por quê? Porque normalmente você não vai estar afim. Porque ele não vai ter elogiado, não vai ter cuidado, não vai ter feito carinho. E aí o que você começa a fazer? Você começa a ter a relação sexual para um dia ele fazer esse carinho, para um dia ele ter esse cuidado. Por quê? Se você punir, lembrar, meu marido foi grosso comigo, vou punir. Eu tô com dor de cabeça. Para com isso, gente, tudo isso, né, só vai dificultar de fato o seu casamento. Lembra? O corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher. Paulo dizia isso para falar, não é quando você tem vontade, é quando um e o outro quer. Beleza, gente? Então, diálogo, não é, elogios, não é, cuidado com os estímulos. Lembra que a pornografia não pode estar dentro do seu casamento. E aí a gente já partindo aqui para um final da nossa live, deu 8 horas. Eu vou terminar rapidinho para a gente orar, porque a galera tem que trabalhar aqui, né? Onde você vai fazer isso? Sabe, gente, a sua casa, né? Eu quero ir num hotel com H,
Tipo assim, eu vou no motel. Não, você não vai no motel. Por quê? Gente, a finalidade do motel, não é, no Brasil, é algo sujo. As pessoas vão, as prostitutas vão no hotel, né? As pessoas, né, que estão aí trabalhando com isso, com essa imoralidade, elas estão lá, pessoas, né, que traem, vai lá. O objetivo do motel é um lugar, querido, para pessoas fazerem coisas erradas. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas no hotel as pessoas fazem coisas erradas. Mas o objetivo do hotel não é fazer coisa errada. O objetivo do hotel é receber pessoas, famílias, ainda que algumas pessoas, né, deturpem de fato aquela cama, aquele local, aquele leito, querido, o hotel não existe para isso. O motel já existe. O motel ele é fracionado por hora, ele é criado de um jeito. Eu falo, você já imaginou você pensar que você está ali com seu marido, com a sua esposa, e antes de você estava lá, né? Um homem com homem, uma mulher com uma mulher, e tava lá uma prostituta, tava uma pessoa adúltera lá. Eu falo pra você que quem naturalmente já pensa nisso já fica com nojo desse lugar, sabe, querido? Então o melhor lugar da sua intimidade é a sua casa. A Bíblia diz que precisa ser puro, sem mácula, não é o leito, não é a cama, não é do cristão. Então você precisa, querido, fugir desse lugar. Assim como eu falei, cuidado com essa historinha de fantasia, cuidado com a coisinha. Ah, pastor, mas aí você está sendo muito tradicional, você está sendo muito isso. Não, gente, eu estou te conduzindo numa área de segurança, porque a nossa mente vai longe. Eu falo para você que se você deixar, a sua mente vai longe. Então cuidado com essa questão do estímulo, cuidado com o que conversa, cuidado, pode elogiar, pode falar algumas coisas diferentes na hora da relação, pode fazer barulho, pode, né? Tem uma senhorinha que gravou um vídeo, como eu falei aí, uma profeta, e ela falou que todo mundo que faz barulho, não é, na hora da relação sexual vai pro inferno, né? A velhinha é muito louca mesmo, você não tem noção, né? E gente, pode, porque você vai lá, você tá expondo, só cuidado o quê? Isso eu acho que não dá para terminar a live antes da gente falar. Gente, nós precisamos tomar cuidado para não expor os nossos filhos precocemente ao sexo, né? E tem gente que acaba errando dentro disso. Por quê? Porque você sabe, querido, que tem coisas que o seu filho não lembra conscientemente, mas ele vai lembrar inconscientemente, né? É por isso que a gente fala que o filho tem o quarto dele. Sabe, tem pai e mãe que acaba caindo na besteira. Ah, mas é nenezinho, ninguém tá vendo. Não, você nunca vai fazer sexo na presença do seu filho, porque isso vai escandalizar, isso vai chocar. Psicólogos relatam de pessoas que têm dificuldade de ter uma vida sexual saudável dentro do casamento, porque presenciou, né, o pai e a mãe tendo relação. Para aquela pessoa, aquela imagem, não é, foi muito chocante, foi muito marcante, né? Aquele negócio, a pessoa tem dificuldade de entrar dentro de uma relação sexual no seu casamento. Então, homem e mulher não fazem hipótese alguma sexo na presença dos filhos. Se o quarto do seu filho é do lado seu, você vai ter que tomar cuidado, né, com aquilo que parece, com os barulhos, com as coisas, porque o seu filho está lá, às vezes está acordado, ele está pensando, nossa, o que está acontecendo? Será que meu pai está batendo na minha mãe? Será que minha mãe está batendo no meu pai? Será que... Então a gente precisa tomar, de fato, muito cuidado com isso, tá bom? Então, no dia que o filho está em casa, faz um negocinho mais comportado. Ah, manda o filho pra avó, pra tia, manda pro cinema com os amigos. Aí você tá mais à vontade, né? Eu lembro de uma vez conversando com os amigos sobre isso, né? E tinha um amigo que ele era bem escancarado, não tinha vergonha de falar sobre isso. Aí ele falou assim, nossa, meu, você não tem noção. Ontem mandei os filhos um pra casa de outro, não sei o que, e a gente brincou de esconde-esconde. Ficou os dois peladão correndo em casa lá, e um procurando o outro, brincando de esconde-esconde. Eu nunca tinha ouvido, cara, eu lembro, acabou a conversa pra mim ali. Gente, eu tenho coisa que dá crise de riso, meu, e eu não consigo continuar a conversa. E aí eu rachei toda vez que eu olhava pro cara, eu começava, esconde-esconde, tirando onda, né? Então eu falo, meu, gente, essas coisas elas são saudáveis, né? Se você fica feliz com isso. Tem gente que já é mais conservador, então, tipo assim, do seu jeito, gente, aprenda a ser feliz na sua intimidade. Mas boa dica aqui pra você, esposa, faça o seu marido feliz sexualmente. E isso vai facilitar outras áreas da sua vida. Não entre na cabeça, não é, na ideia que muitos têm. Ah, meu casamento não está bom, então eu vou diminuir o sexo. Ei, meu casamento não está bom, eu vou aumentar o sexo. Por quê? Eu estou plantando para colher. Marido, cuide da sua esposa. Faça ela se sentir amada, realizada, suprida, provida.
E eu tenho certeza que a qualidade da sua relação, não é, ela vai funcionar. Então, querido, espiritualize a sua vida, não é, de uma forma correta, mas tem esse lado fisiológico, esse lado natural, de fato, esse equilíbrio, e eu tenho certeza que você vai fazer tudo bem. Não expõe seus filhos precocemente. Amanhã a gente vai falar sobre como conversar com os nossos filhos sobre sexo, tá bom? Então não falta na live aí, convida as pessoas. Então tenha o equilíbrio. Eu sei que não dá em uma hora pra gente esgotar todo o assunto, é por isso que a gente vai ter outras oportunidades de conversar sobre. Como eu disse para vocês, tem peculiaridades. Alguns pastores vão falar, pode tudo, não é? Dentro do casamento, tá, não sei o que. Não pode tudo, ao meu ver. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mente ela vai jogar muitas vezes suja, mas muito suja dentro da relação. E quando você vê, você pode estar dormindo com um, pensando no outro, tá bom? E aí, todo mundo viu aqui, ó, tá escrito aqui, ó, sexo sem vergonha, né? E aí eu falo pra você que eu não escrevi isso aqui à toa. Sabe por que eu escrevi sexo sem vergonha aqui? Porque o meu livro tá ficando pronto. Galera, sexta-feira, ó, sexta-feira na live aqui, eu vou lançar o meu livro sobre sexo, sem brincadeira. E o nome do meu livro, o título do livro é Sexo Sem Vergonha. Sabe por quê? Porque o cristão precisa parar de ter vergonha, né, de falar sobre sexo. Aí cria um duplo sentido aí, né, um trocadilhozinho, mas você de uma forma saudável precisa perder a vergonha para falar sobre sexo. Então se prepara aí, né? Eu vou vender o e-book para vocês vão ter o acesso baratinho, gente, foi um valor simbólico, vai custar R$ 9,90, né? Você vai poder ler, levar no seu celular e tudo mais, vai ser bem legal, né? Algo que Deus colocou no meu coração para ajudar as pessoas, né? Então sexta-feira tá ficando pronto, eu tô correndo, gente, falei pra você que eu tô dormindo pouco, acabou a live aqui, eu já vou correr lá para escrever, diagramar, eu tô fazendo todos esses processos, mas sexta-feira de manhã, vocês aqui, os escudeiros, vão ser os primeiros, né? Que vão poder comprar, adquirir, né? Um livro, né? Ele vai ser um livro primeiramente digital, né, e posteriormente, né, ele pode também se transformar em um livro impresso, né, e ele chama Sexo Sem Vergonha. Nós vamos falar sobre tudo, né? Eu estou falando sobre masturbação, estou falando sobre pornografia, estou falando sobre imoralidade lá, estou falando sobre os detalhes da relação sexual, né, do casal. Tá bem legal o livro mesmo, eu espero que vocês de fato gostem, tá bom? Vamos orar então? Lembrando que a nossa live não vai ficar salva aqui, mas eu estou fazendo algo. Estou tirando ela do Instagram, eu estou colocando a live num link oculto do YouTube e eu vou compartilhar com vocês que são os meus escudeiros. Então você que está lá no grupo do WhatsApp, se você não está ainda no grupo do WhatsApp, na minha bio, né, aqui no Instagram tem um link, você clica e você entra, né, no nosso grupo lá do WhatsApp, no nosso grupo dos escudeiros. E eu vou mandar um link secreto para você. Se a pessoa entrar lá no meu canal e for nos vídeos, não tá lá porque eu deixei oculto, né? Então só quem tem o link vai poder acessar. Então já tem a live de segunda, de terça e vai ter essa live aqui que, gente, eu falo pra você que a live hoje foi de muita qualidade, viu? Quem achou aí também que a live foi de qualidade e aí quem gostou? Acho que a gente falou de forma equilibrada, a gente falou de forma, né, sem vergonha, de fato, sem ter a vergonha, né? E eu acho que elucidou bastante. Vamos orar? Pai, eu quero te render graças pela sua fidelidade, obrigado mesmo por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu declaro que cada um dos meus irmãos, Pai, vai viver a vida plena dentro daquilo que o Senhor tem. Eu declaro vidas sexuais saudáveis, eu declaro, Pai, maridos e esposas plenamente realizados, Pai, em todas as áreas do casamento, inclusive na área sexual. Obrigado mesmo, Pai, pelo Senhor dando graça a esposas que o marido ainda não é cristão, ou o marido não age como deveria, que elas possam ser as melhores esposas. Assim também para com os maridos, que as esposas não são cristãs, ou ainda sendo cristãs, não são as melhores esposas, que o Senhor possa, Pai, dar graça, favor sobre eles, que cada um, Pai, praticando os princípios que nós temos aprendido, que eles possam ser bem-sucedidos, Pai, em tudo na relação, principalmente na vida íntima. Declaro mesmo, Pai, um ótimo dia de trabalho, um dia proveitoso, que tudo quanto fizermos possa prosperar, para que o teu santo nome seja exaltado. No nome de Jesus eu oro e já te agradeço por tudo.
Amém. Se você está aqui na live, você não me segue no Instagram, segue lá, o Leandro Machado, ajuda a compartilhar lá, galera. Fala pra galera de fato entrar aí. Então daqui a pouquinho, né, demora um tempo para subir o vídeo no YouTube, né? Eu acho que perto do horário do almoço eu vou mandar o link secreto para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom, gente? Amo vocês. Um grande abraço. Segue lá no YouTube se você ainda não segue, né? O meu canal é E aí Pastor Leandro Machado. Se você colocar lá, né, vai aparecer E aí Pastor, né, Leandro Machado. Se você colocar Pastor Leandro Machado Bauru, também vai aparecer. Pastor Leandro Machado Rema, né? Qualquer coisa vai aparecer o canal lá. Se inscreve porque todo dia tem vídeo novo para você. Gente, amanhã então, falando sobre sexo e filhos. Como conversar sobre sexo com os nossos filhos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.